A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Telespectadores do programa Semeando para a Vida Eterna. Mais uma vez aqui, pela graça de Deus, para transmitir a palavra de Deus a cada um e pedindo a Deus também que esteja nos abençoando em oração, derramando a sua paz, a sua graça e nos trazendo conhecimento através da palavra. Nós agradecemos aos nossos patrocinadores da Clínica Vida Nossa, o dentista Fernando Gerber e também a doutora Vanessa Gerber na parte de ultrassonografia. Então, a Clínica Vida Nossa fica ali na frente das estátuas do Correia Pinto, na Avenida Correia Pinto. Nós vamos orar mais uma vez, vamos pedir ao nosso Deus que esteja nos abençoando, nos dirigindo e nos dando entendimento da sua palavra. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Queremos pedir, ó Deus, a tua bênção sobre a nossa cidade, sobre a nossa região, ó Deus, sobre o nosso estado, o nosso país. Que o Senhor esteja nos abençoando, curando os enfermos, ó Deus, esteja visitando também os solitários, aqueles que estão, ó Pai, recolhidos em suas casas por causa desta pandemia. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a nossa economia, nosso comércio. Em nome de Jesus, ó Pai, cuida de cada um de nós, fortalece a nossa fé e nos dirige, ó Pai, a nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos e te pedimos. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, nós começamos então uma reflexão na Palavra de Deus, num texto base lá do apóstolo Paulo, que ele escreveu aos Gálatas, capítulo 5, e eu vou ler novamente, capítulo 5, do 14 até o 26. Ele diz assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Então, queridos, nós começamos no programa anterior a fazer esta reflexão no capítulo 5 da carta aos Gálatas sobre os desafios do cristão em confinamento. E o nosso primeiro tema foi o convívio, né? O desafio da convivência. E começa o texto aqui dizendo que a lei
é amar ao próximo como a si mesmo, né? E se nós não estamos vivendo isso, nós estamos vivendo de uma forma a nos degladiar. Ele diz aqui: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Esta ordem, né, ou esta percepção que o apóstolo Paulo coloca nessa exortação, é um problema já recorrente que está acontecendo ali no convívio da comunidade. Hoje nós temos uma realidade de convívio não em comunidade. O convívio em comunidade está sendo proibido, evitado por causa da disseminação de um vírus. E esse convívio agora está limitado à família. Mas a família é a célula máter da sociedade, como já diziam, né? Então ela expressa exatamente a variedade que a sociedade também tem nos seus relacionamentos. Dentro de uma família você vai ter pessoas com as mais diversas tendências, propensões, personalidades, né? Então, dentro do seu lar você pode estar vivendo, e você com certeza em algum momento já viveu ou viverá algum tipo de conflito que é gerado por essas diferenças, obviamente, né? Então, até nas igualdades, quando nós temos as igualdades, nós temos conflitos, né? As tais almas gêmeas, né, que gostam de sempre as mesmas coisas, em algum momento alguma coisa vai dar conflito por terem os mesmos gostos, né? Então, qual é o primeiro desafio da convivência? É exatamente você perceber a necessidade do outro, estar sensível ao que o outro necessita, né? Ao que o outro precisa. E nós vimos aqui a questão dos pais com os filhos, né? Recorremos a alguns outros textos na carta aos Efésios, na carta aos Colossenses, sobre exatamente essa instrução da palavra de Deus com relação ao respeito, à hierarquia, à convivência, não só dentro da sociedade, mas dentro do próprio lar. E hoje eu quero partir aqui para um outro tema, né? O desafio da continência, né? Então, você pensa que continência é só o cumprimento, né, dos militares, mas não é. A continência, qual é o sinônimo de continência? É de você se conter, de você não fazer tudo aquilo que você é impulsionado a fazer, né? Então o texto ele vai falar de uma batalha que nós temos entre a carne e o espírito. Diferentemente do dualismo, né, dizendo que carne e espírito são a sua carne e o seu espírito, que o corpo é ruim e o espírito é bom, não é essa a dificuldade. A dificuldade é da nossa os desejos que nós temos enquanto seres humanos, muitos com muita propriedade, mas mesmo esses que são desejos lícitos do nosso corpo, né, o desejo ou a necessidade, né, de alimentação, de bebida, de toque, de ser amado e amar, tudo isso são desejos, são coisas lícitas, mas até certo ponto, né? Por isso que o problema da incontinência se torna um problema grave em qualquer esfera, né? Então, o texto vai trazer aqui, né? Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência é desejo, né? Mas é um desejo desvirtuado, exacerbado. É um desejo muito acima do que simplesmente você contemplar aquilo que você precisa, né? Então, aqui nós temos, né, a explicação que o apóstolo Paulo dá. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Eu comecei explicando que nós temos as nossas necessidades a serem supridas, e que esse desejo a mais, essa concupiscência,
é onde nós erramos, é onde nós pecamos, na verdade, né? Então, o apóstolo Paulo coloca aqui a questão desses desejos contra o que Deus fala. O Espírito aqui é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, quando ele nos contempla com tudo que nós precisamos, ele nos supre o desejo quando nós entendemos, diante da sua palavra, aquilo que é bom para a gente, aquilo que supre a nossa necessidade. Jesus explica isso no Sermão do Monte, dizendo exatamente isso para a gente comparar, para a gente fazer as comparações, mas não as comparações do que eu tenho com o que o outro tem a mais. É comparação com coisa muito mais simples. A comparação, por exemplo, do que nós vestimos com o que Deus faz com as plantas, os lírios ele usa, né? Ele fala assim, observem os lírios. Os lírios não têm altas costuras, né? Costureiras, como teve Salomão, né? Salomão foi um dos homens referência mais ricos da história. Mas nem Salomão, no alto da sua glória, se vestiu como um lírio, porque é Deus que está fazendo isso ali. E quando nós começamos a perceber que Deus está suprindo aquilo que nós precisamos, muito além do que nós precisamos, isso nos enche de satisfação. Agora, quando nós achamos que tudo aquilo que nós precisamos está aquém do que nós temos, isso nos enche de desilusão, nos enche de uma insatisfação que nós sempre estaremos querendo mais. E perceba que isso agora, nesse momento que nós estamos vivendo, isso vai desandar principalmente pelas restrições, numa angústia muito grande. Que nós estamos restritos na nossa vida. Não é? Infelizmente, as previsões aí, se continuar essas restrições, vai começar a faltar as coisas, porque não está podendo se trabalhar para as coisas serem fabricadas, feitas, transportadas até onde nós vivemos. Então perceba que essa falta de contentamento pode nos levar a um processo muito perigoso de uma angústia profunda, de uma necessidade de estarmos nos completando como a gente vivia antes, né? Quando você sentia aquele vazio, você saía aqui, ia para o shopping, comprava uma roupa, um sapato, consumia. Eu ia para um restaurante. Agora a gente não tem essas opções. Agora a gente tem que perceber com que nós estamos lidando. Que esse vazio, esse impulso que nos levava a essa busca de completar esse vazio, ela não é possível mais nesses meios. Então alguma outra coisa vai ter que acontecer para a gente buscar esse contentamento. Ou você entende Deus na sua vida a partir daí, ou você vai por um caminho sem volta de uma depressão, de uma angústia profunda. O texto vai falar que o espírito e a carne são opostos entre si. E aí ele lista quais são as obras da carne. Elas são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Se você é alguém que transita pelo meio digital, nas suas redes sociais, o que está mais acontecendo hoje nas redes sociais? As pessoas não podem mais postar as suas viagens. As pessoas não podem mais mostrar um prato de um restaurante onde estão comendo, a sua roupa nova. O que está em alta agora nas redes sociais, primeiro é a lembrança do que fizeram. E se não conseguem nem perceber isso,
o que mais está acontecendo nas redes sociais são brigas, são ofensas, são divisões, facções, são inimizades, pornografias. Veja, são todas essas obras que os desejos nossos que estão reprimidos por não conseguirmos mais, pelos meios que nós vivíamos, que nós tínhamos as facilidades, tínhamos as saídas, não podemos mais. Agora está tudo concentrado no mundo virtual praticamente. E o mundo virtual está revelando exatamente aquilo que nós sentimos, vivemos e pensamos. E aí você vê gente colocando bizarrices, arrumando briga, né? Ofendendo o outro pelas redes sociais, do nada, à toa. A política é um bom tema para brigar hoje em dia, né? Você falou em política, você arranja briga. Mas é só uma desculpa, porque qualquer coisa hoje em dia se torna um motivo de ofensa para o outro. Então veja bem, começa a lista aqui, né? Principalmente com os desejos sexuais: prostituição, impureza, lascívia. Os 3 primeiros aqui dizem respeito a sexo, né? E o sexo ele está tão deturpado que as redes sociais ou o mundo virtual, antes disso acontecer, se você visse lá uma pesquisa que era sempre publicada, né, dos temas mais procurados, o sexo sempre esteve em primeiro lugar. Sempre esteve em primeiro lugar. Acabou com essa restrição. Isso aí só piorou, só enfatizou, só há mais procura, né? As pessoas estão... É interessante um número que eu vi aí de uma imprensa, né? Dizendo que a compra de materiais eróticos, né? Aumentou pelo delivery, né? Entrega em casa, aumentou absurdamente. Então, tudo isso aqui, desejos da carne, que sai do normal, né? Do normal que nós dizemos, do contentamento de marido, esposa, né? De estarem vivenciando isso como uma bênção de Deus, extrapola isso nas redes sociais, nos sites de relacionamento. Isso é muito comum hoje em dia. As facilidades que o mundo virtual dá, mas também levam para uma outra questão. Além da infidelidade, que continua acontecendo dentro de casa, agora pela via virtual, também há um efeito colateral dessa vida virtual, né? Que antes já era percebido, mas a interação virtual por muito tempo te leva a um entristecimento, te leva a uma depressão. Isso aí já era um estudo muito anterior a isso. Imagina agora que você não pode sair de casa. Então qual tem que ser a percepção do cristão diante disso? Se isso está te dominando, está te levando a fazer isso, você olhar e pedir a Deus que o Espírito de Deus esteja... você diz que vive no Espírito, ande. Né? É o que ele está dizendo aqui, ande. Se sois guiados pelo Espírito, né? Aliás, 16 em diante. Andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Então esse Espírito de Deus é a lei de Deus. Toda a lei se cumpre, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é interessante que eu estava
refletindo exatamente sobre essa questão com os nossos membros da igreja, né? Às vezes a gente fala, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, né? Leia a Bíblia. Principalmente agora que você está com muito tempo, leia a Bíblia. Parece que ler a Bíblia é algo que vai te dar entendimento da Bíblia. Que você vai passar a ser conhecedor da Bíblia como alguém que sabe o que a Bíblia tem. Mas a proposta de ler a Bíblia é não só para você conhecê-la, mas porque nessa interação Deus está agindo. Ele está com você, Ele está falando a você. Ele nos fala através da sua palavra. E é interessante quando Jesus veio e se fez carne e habitou entre nós, como diz, né? Ele enfrenta e se confronta exatamente com os conhecedores da Bíblia, ou da lei, na época dele, né? E ele, que era a palavra de Deus encarnada, ele dizia para os outros, veja como eu vivo. A proposta de Jesus para ensinar a palavra de Deus não era uma proposta de ensinar a lei. Jesus, quando ia falar com quem não conhecia a lei, ele contava histórias de vida. Da vida dele, histórias do céu, histórias do cotidiano. E nessas histórias, chamadas parábolas, ele exemplificava, primeiro, o modo de vida dele e o modo como as pessoas deveriam entender que a palavra de Deus nos revela como deve ser a nossa vida. Então, eu fiquei um pouco incomodado exatamente com isso. Será que quando eu falo para ler a Bíblia é simplesmente um conhecimento do livro? Meu desejo é que, se você entenda isso, se você entendeu isso, que leia, porque a Bíblia vai te levar para uma questão de modo de vida. Que você vai começar a interagir e ela vai te falar. Ela vai falar com você, porque ela é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Ela é penetrante, como uma faca de 2 gumes. Ela penetra até a alma, até o ponto de dividir alma e espírito. Então, nosso convite aqui, nesse momento de pandemia, é, se você está sendo dominado por esse impulso de querer ficar somente no mundo virtual, que nos leva ao entristecimento, no mundo do entretenimento, e veja quais são o resto, né, dessas obras da carne, né? Bebedices, glutonarias. Quanto nós não estamos ganhando peso dentro de casa, né? Se você não está, faça uma avaliação se você não está brigando demais com os seus familiares, com o esposo, com a esposa, com os filhos. Obras de um problema que você não está conseguindo ver e resolver com você mesmo, que são as obras da carne. E nós temos que procurar o que Deus está dizendo. E Ele vai nos levar por campos verdejantes, por águas tranquilas, para sermos alimentados, pastoreados e sermos a palavra de Deus dentro da nossa casa. E abençoarmos os nossos queridos, os nossos esposos, as nossas esposas, os nossos filhos. A palavra de Deus vai nos levar a isso. E na próxima reflexão nós vamos buscar entender que Deus, Ele nos pede a continência e o fruto do Espírito vai nos dar essa constância. O desafio da constância está no Espírito Santo agir em nós, no domínio próprio, na benignidade, na bondade, que é o oposto das obras da carne. Contra essas obras não há lei. Querido, Deus abençoe, conte com as nossas orações. Eu só queria dar um aviso aqui muito importante. Nós resolvemos, em conselho da nossa igreja, a não abrir mais as portas do nosso culto no domingo. Ele será somente transmitido pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, tá bom? Então acesse lá, Igreja Presbiteriana de Lages, e bom culto se você nos acompanhar. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.
A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos evangelizando o Brasil. Este